Uma verdade inconveniente que os historiadores da Segunda Guerra Mundial não gostam de admitir. É a enorme quantidade de baixas causadas por fogo amigo entre os bombardeiros da época. As baixas por fogo amigo eram realmente numerosas o suficiente para serem preocupantes. Mas apesar disso, as táticas dos bombardeiros não mudaram muito durante o conflito. Pelo menos não para resolver este problema. Neste vídeo, observaremos quão comuns eram esses infelizes casos, por que acontecia tanto e por que nunca se fez nada notável para mudar a situação. Então fique à vontade, meu nome é Kevin Aguilar e isso é Guns Club. Em estágios médios e finais da Segunda Guerra Mundial, o bombardeiro era a arma definitiva para enfraquecer o inimigo de muitas maneiras, além do campo de batalha. A indústria e infraestrutura alemã eram o principal alvo dessas enormes armas voadoras. No entanto, como também devem saber, as defesas antiaéreas alemãs eram extremamente sofisticadas, obrigando os bombardeiros a operar em altitudes realmente altas para poder evitar os canhões antiaéreos e os interceptadores inimigos. Isso reduzia amplamente a precisão do bombardeiro, fazendo com que, quando os alvos eram atacados, a dispersão das bombas causasse pouco dano à infraestrutura, inclusive destruindo áreas indesejadas como cidades. Por isso surgiram as formações fechadas de bombardeiros. Se todos lançassem suas bombas coordenadamente em uma formação fechada, as bombas se concentrariam em um lugar reduzido, aumentando o dano no alvo muitas vezes. Essas formações também visavam outros objetivos surpreendentes, como diminuir a fadiga dos pilotos. Em uma dessas formações, você poderia simplesmente se guiar pelo seu grupo sem estar muito atento aonde você está e à altitude. Era como voar no piloto automático. E por último, a proteção dos bombardeiros. Paradoxalmente, estar em um grupo fechado de bombardeiros aumentava a capacidade de defesa destes, apesar de serem mais detectados. Simplesmente, como eu disse, as formações eram mutáveis. Porém, em 1944, utilizava-se uma 36 bombardeiros cada. Em missões grandes, poderiam haver várias formações lado a lado indo direto ao ponto. Existiam muitas medidas para evitar tanto o fogo amigo quanto o fogo auto-infligido, como o alcance máximo das metralhadoras calibre 50 defensivas era de 6 km. As formações estavam a uma distância de 6,5 ou 7 km de distância para evitar as balas perdidas de outras formações. Também alguns bombardeiros, como os B-17 e os B-24, tinham interruptores nas torretas para evitar disparar no próprio avião, protegendo as hélices e motores do avião. Da mesma forma, os artilheiros de cintura também não podiam disparar na cauda do avião por causa do ângulo em que disparavam. Também as práticas para evitar o fogo amigo eram vistas desde o próprio treinamento do artilheiro. Como podemos ver neste documento, no treinamento dos artilheiros se enfatizava bastante no reconhecimento de aeronaves e na mira. Além disso, as aeronaves alemãs não eram muito semelhantes em camuflagem às americanas em 1944. Levando em conta todos esses fatores, o fogo amigo entre os bombardeiros deveria ter sido mínimo ou quase anedótico. No entanto, existia, e de fato, em quantidades alarmantes. Documentos de todos os estudos de impactos de mais de 25 mil bombardeiros que voltaram para casa entre janeiro e maio de 1944 confirmam um padrão. Como podemos ver, o principal dano entre os bombardeiros era causado por disparos dos flex antiaéreos. Um dado que não surpreende, já que para 1944 eram armas realmente sofisticadas e extremamente comuns. A artilharia de foguetes e calibres superiores a 20 representaram apenas 0,1% dos impactos registrados dos que retornaram. Mas o mais interessante deste documento é o que vemos no centro dele: o dano recebido por fogo amigo, que engloba o dano recebido por metralhadoras desconhecidas, por fogo amigo e também por dano auto-infligido. Como podemos observar, a porcentagem de dano desse tipo nos aviões que retornavam era extremamente baixa. 1,6% do dano corresponde ao fogo amigo confirmado. Isso não é muito realmente, mas devemos levar em conta que este documento estuda os aviões que realmente retornaram para casa. Então, devemos ver esses documentos de outra forma. Por exemplo, os danos por flak eram menos efetivos, pois os bombardeiros resistiam perfeitamente aos danos recebidos e conseguiam retornar para casa. Enquanto os danos recebidos por canhões superiores ao calibre 20 mm e foguetes eram muito mais letais.
Portanto, era muito mais raro ver danos deste tipo entre os bombardeiros que voltavam para casa. O documento é apenas referencial e não é conclusivo sobre fogo amigo. No entanto, como podemos ver, era algo que acontecia quase com tanta regularidade quanto receber um tiro de alto calibre. Outros documentos afirmam que quando a oposição inimiga era grande, o fogo amigo podia chegar a aumentar até 20% dos danos recebidos por metralhadora. Sim, é bastante, e revela algo muito interessante, que geralmente esses danos eram recebidos nos estabilizadores horizontais do avião, que era o principal ponto de dano, por fogo amigo e auto-infligido. Portanto, em dias de bombardeio intensos, de cada 100 bombardeiros derrubados, pelo menos 20 deles recebiam uma quantidade considerável de fogo amigo, e vários destes seriam derrubados por causas relacionadas ao fogo amigo. Isso é bastante. Agora, se a situação com o fogo amigo, com os bombardeiros era assim, agora imagine como era com os caças escoltas que rodeavam esses bombardeiros. Surpreendentemente, em situações ideais, o fogo amigo entre os escoltas era baixo. Como mencionamos anteriormente, no treinamento dos artilheiros, eles aprendiam a rápida identificação de amigos e inimigos no ar. Mas em operações de bombardeio noturnas, as coisas mudavam bastante. À noite, popularmente se dizia que o mais perigoso eram seus próprios companheiros, e não era mentira. Embora sejam dados anedóticos, o fogo amigo à noite era realmente comum. A identificação era difícil quando, literalmente, você não via nada além de objetos à distância que refletiam a luz da lua. No entanto, nas missões noturnas, os artilheiros recebiam a ordem de atirar em alvos específicos. Ao operar em baixa altitude, era-lhes dito para atirar em refletores ou, por exemplo, em alvos confirmados em terra. Apenas para, desta forma, evitar que atacassem os escoltas no ar e deixar que estes se encarregassem do trabalho de destruir os interceptadores inimigos durante o dia. Existiram outras táticas, como as faixas de invasão que foram usadas durante o 500 e A500 para que os aviões aliados se identificassem entre si, já que se esperava que a batalha aérea fosse extremamente densa. Por isso era muito importante a rápida identificação do aliado e do inimigo. Por isso, os aviões carregavam essas faixas branco e preto, que eram definitivamente muito características e impossíveis de confundir durante o dia. Infelizmente, não existem muitos dados a respeito do fogo amigo contra escoltas, por isso, não podemos tirar conclusões tão exatas como fizemos com os bombardeiros. No entanto, não era raro ver casos de fogo amigo entre escoltas, e existem muitas anedotas e testemunhos de pilotos a respeito. Talvez por isso vimos como camuflagem desapareceu quase por completo no início de 1943, para passar para aeronaves com cores mais chamativas, para a identificação rápida do aliado, tanto no lado aliado quanto no eixo. Em vários vídeos falamos sobre isso em profundidade, então eu os recomendo. O fogo amigo entre bombardeiros era um pouco baixo, mas consideravelmente importante para prestar atenção. No entanto, nunca foram aplicadas medidas agressivas para resolver este problema. Isso se deve ao fato de que as táticas de formações fechadas eram realmente eficazes, e essa eficácia tornava o fogo amigo um problema realmente tolerável. Se você curte bombardeiros, talvez queira conhecer a história do artilheiro do B-17, que teve uma recompensa pela sua captura oferecida pelo próprio Hitler. Muitíssimo obrigado por este vídeo e, claro, nos vemos na próxima. Adeus!